Entramos agora no nosso curso na parte fundamental, que é decisiva, que é a estrutura do direito da sua peça. Você lembra que na sua peça você vai ter um endereçamento, vai ter uma qualificação, vai ter o fundamento da peça, você vai ter em face de quem você está ajuizando, você vai ter os dois fatos, algo resumido que você vai colocar, e você vai colocar na sua peça o seu do direito. Fundamental. A sua peça, ela é estruturada a partir de um determinado tributo. E esse tributo, nós temos um roteiro de acompanhamento daquilo que pode ser exigido. O material que você tem de cada um dos tributos, ele foi feito a partir do seguinte paradigma. Vamos verificar o que o STJ e o Supremo estão julgando de mais relevante. E vamos estruturar em hipóteses que podem cair na prova. Ou seja, a aula é dada do que está ocorrendo em matéria tributária. Isso amplia a possibilidade da gente, de fato, ter um curso atualizado com o que está ocorrendo. Isso é fundamental. E o principal, o curso é feito para que você tenha um material de estudo e um acompanhamento didático e estruturado. O nosso tema de hoje são as taxas. Ou seja, temos uma questão. O contribuinte recebeu uma guia para pagamento de taxa. Procedimento. Taxa, você vai no seu índice, no seu material, no seu código. Taxas. Artigo 145 da Constituição. Então você tem no seu material. Previsão, artigo 145, inciso 2, 145, parágrafo 2º, e a remessa ao 77 do CTN. Essa estrutura. Não haverá uma questão de taxa que você não vai começar a sua peça indicando o fundamento constitucional. Então vamos lá. Do direito. O presente caso versa sobre a cobrança da taxa que tem o seguinte fundamento, 2 pontos. Artigo 145, inciso 2. Aí você traz o elemento de ligação. Cabe salientar que a exigência é inconstitucional, uma vez que as taxas não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos. Isso fica claro e é indispensável a análise do tema. Você segue rebatendo o ponto que foi colocado. De toda forma, o Código Tributário Nacional, no artigo 177, apresenta. Então, essa é a estrutura. Separei alguns temas relevantes. Tema relevante. Súmula vinculante 29. Toma cuidado. A súmula vinculante 29, ela pode te levar a uma pegadinha. E não se esqueça que o do direito da peça ajuda na questão. Veja a súmula 29 do STF aí. Cuidado para não errar a questão. Você não pode se perder. Você pode ter alguns elementos. Se for integralmente a mesma base de cálculo, será inconstitucional. Então, as taxas, elas não podem ter a mesma base de cálculo. Isso também está na súmula 95. Você tem um caso específico. Foi exigida uma taxa que varia conforme o número de empregados. Quanto maior a quantidade de empregados, uma taxa de funcionamento, maior será a taxa. Está no seu material. É fundamental você colocar. E isso pode vir, inclusive, para você fazer um recurso extraordinário. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe declarou que é constitucional, ou julgou no sentido que é constitucional, uma taxa pela instalação de uma empresa pelo município A, que varia conforme o número de empregados. Dessa forma, quanto maior for a quantidade de empregados, maior será a taxa. Faça o recurso cabível. Matéria
constitucional, estruturado para você. Número do recurso extraordinário. Então, o que nós estamos fazendo? Separamos. Taxa pode cair. Taxa pode cair na questão. Taxa pode cair na peça. O estudo ele é paralelo. Algumas coisas são apenas estudadas para as questões, mas taxa pode cair tanto na questão quanto na peça. Cuidado, que na questão a resposta pode ser contra o contribuinte. Na peça, com certeza, será favorável. Um outro tema, uma instrução normativa pode instituir uma taxa? Outra matéria para abordagem ao princípio da legalidade. A taxa foi instituída, logo essa taxa teria que ter uma previsão constitucional. O artigo 150 veda, o artigo 97 do CTN veda, o artigo 77. Então, uma taxa instituída por uma instrução normativa, você vai citar o 145, inciso 2 da Constituição, você vai citar o 150, inciso 1º, princípio da legalidade, você vai no 77 da taxa e você vai no 97 do CTN. Não tem como você errar. Outro tópico, a questão da cobrança da taxa de embaixadas. Título do Distrito Federal. O Distrito Federal está exigindo a taxa de coleta de lixo da Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada deve efetuar o pagamento da taxa? Típico para uma questão. Você vai ter a resposta no seu material. Não pode o IPTU, mas pode cobrar a taxa. Questão excelente para cair. Toda vez que eu tenho uma taxa fundada em contrato constitucional, você tem previsão para isso. O que eu quero indicar para você na matéria de taxa, estruturou taxa, vai no índice, taxa 145, inciso 2, 145, parágrafo 2º, 77, 78, 79 do CTN. Tem que estar decorado. 145, inciso 2, parágrafo 2º, 145, 22, 77, 78 e 79. Não se esqueça que no nosso curso nós temos várias peças e questões inéditas feitas com todo esse material. Esse material é um material que você vai estudar e ficar sabendo. Se você tem dúvida se eu posso cobrar uma taxa em relação à quantidade de empregados, ao número de empregados, está no material. Questão excelente para a prova. E não se esqueça que o curso tem esse modelo. Você tem que assistir o vídeo, acompanhar o material e, na sequência, efetuar as provas e as provas inéditas e ter a resolução das questões fazendo e cronometrando o seu tempo. Até o próximo vídeo e vamos seguir no nosso curso. Seguimos no próximo vídeo com contribuição de melhoria. Um abraço e até a próxima.